Fala, nação tricolor! Olha quem é que não queimou, quem está funcionando, sobreviveu a enchente, alagamento, fortes chuvas. Está aqui minha televisão de volta, mas ainda não reestruturamos o canal. Logo, logo teremos mais novidades aqui nesse canal, apesar das fortes chuvas. Vamos lá! Eu prometi que o último vídeo era de mercado da bola e das notícias em geral, então vamos falar de quê? Vamos falar do Nenê. Sai ou não sai o Nenê? Joga ou não joga o clássico? Vamos falar de 4 nomes que estão voltando a ficar na disposição do Mancini para o clássico. Vamos falar do que o Mancini está treinando para o próprio clássico, Choque Rei, e o que ele tem já de dúvidas no elenco para sábado, na partida lá no Pacaembu. Vamos falar também da reunião do Conselho Deliberativo. Leco foi pressionado. Falou sobre possível renúncia, se ele pensa em renunciar ou não, e teve que falar sobre os valores do Diego Souza, que os conselheiros deram uma pressãozinha nele. Vou explicar o que é esse vídeo que viralizou aí, falando das possíveis novas fontes da nova camisa da Adidas que pode sair para essa temporada de 19/20. Vou falar do Arboleda, que foi convocado pela seleção equatoriana e vai ficar 2 joguinhos fora. E como se tivesse tudo bem no elenco do São Paulo e o Arboleda não fizesse nenhuma falta, né? Imagina. Vamos falar da AOC, o novo patrocinador do São Paulo, já anunciado há mais de uma semana e ainda não está na camisa. Vou explicar por que não está na camisa. Vou pincelar o assunto do Araruna, que vocês já sabem que está emprestado para o time do Rogério Ceni. Vamos falar o que isso impacta e quais são os 4 nomes que rodaram mesmo na mídia, vocês já sabem quais são, mas agora são confirmados que esses 4 nomes o São Paulo realmente sondou e se pode rolar outros nomes com essa situação aí do Nenê. Aí eu vou finalizar com 2 assuntos. Um é do Pablo. O que você vai falar do Pablo, Laila? Pablo mora no CT, vou falar do outro lado do São Paulo, do lado do elenco, da visão do elenco sobre o momento que a gente está passando. E vou falar do Muricy, que deu uma bela comentada aí sobre o que ele acha do Raí na diretoria do futebol. Depois de 1 ano e 4 meses de Raí como diretor executivo de futebol, o Muricy deu quase papas na língua e resolveu opinar. Antes, você já sabe, sábado tem jogo no Pacaembu contra o Palmeiras. Se você não vai lá no estádio, para você conseguir assistir, Network BG tá aqui embaixo na descrição. Planos a partir de R$30 com mais de 3 mil canais livres. Você pode fazer o teste de 3 horas de graça, então vem aqui no link aqui embaixo. E a Mandala Turismo, que é a agência que patrocina o canal, o casal São Paulino, que, eles sofrem junto comigo. Vai ter viagem comigo para Arraial do Cabo na primeira semana de abril. Fora isso, também tem Campos do Jordão, tem São Roque, tem um monte de viagem legal. Beto Carreiro World. Segue no Instagram, @Mandala Turismo, tá aqui embaixo também o link para vocês entrarem em contato com eles. Preços acessíveis, tipo viagem de 3 dias, R$350, bate e volta a partir de R$75, acessíveis. Saída tanto de São Paulo quanto do interior de São Paulo. Chama a Flavinha para conversar para uma viagem maneira, leva sua família, sua namorada, enfim. Agora, curte o canal, deixa seu like aqui no vídeo, participa comigo nos comentários e bora falar das notícias. Reinaldo, Lisiero, Jonathan Gomes e Birubiru, os 4 estão de volta, foram novidade na reapresentação do São Paulo na terça-feira para o treino que já começou, para o clássico que vai vir no sábado. Então o Mancini já tem aí esses 4 à disposição. Lembrando, o Reinaldo e o Birubiru tiveram a mesma lesão, foi no reto femoral, estão vindo da mesma lesão, já estão treinando com bola. O Everton vinha com aquelas contraturas, vocês já conhecem, sempre a mesma coisa. E o Lisiero estava com problema tanto no tornozelo como com problema com dores no pubis. Os 4 estão em reintegração, já estão em preparo físico, logo logo volta para o tático. Provavelmente estarão os 4 à disposição para sábado. Reforço aí para o Mancini, que querendo ou não, não sei dizer se um ou outro, dependendo do jogo, é reforço. Mas o Everton e o Lisiero fazem falta, principalmente ali naquela questão de meio campo, questão de contra-ataque, enfim. Então reforço para o Mancini no clássico. Já São Paulo vai ter que entrar para conseguir trazer de volta para o clássico Carneiro, que ele tinha sido expulso lá naquele jogo contra o Red Bull, né? Daí ele cumpriu a suspensão contra o Bragantino, e aí ele só foi julgado pela STJD na segunda-feira dessa semana,
E aí deram para ele por lesão corporal, digamos assim, por lesão física, né? Quando dá um soquinho, uma cotovelada em alguém. Foi lá no Rafael Carioca, menininho lá do Red Bull, enfim. Ele vai cumprir um jogo e aí pediram para ser no clássico esse jogo, a Federação Paulista pediu. E o São Paulo tá tentando entrar para converter isso daí, para trazer o Carneiro pro clássico. Tá rolando isso no meio de semana, vamos ver se até o próximo vídeo o Carneiro vai poder jogar ou não. Outro que não vai pro clássico é o Bruno Alves. Bruno Alves está cumprindo também suspensão de terceiro cartão amarelo. Então vamos ver o que acontece no clássico na zaga. Já vou deixar aqui para vocês o monte de sua escalação. Por que, Laila, monte sua escalação? Porque se o Bruno Alves não vai jogar, já ferrou toda a formação do Mancini, que o Mancini estava entrando sempre com 3 zagueiros. E aí ele só fica na disposição o Arboleda e o Capitão Nascimento, né? Já avisei que vai dar merda aí. Que é o Anderson Martins. O Anderson Martins e o Arboleda, quando entraram juntos esse ano, os 2 jogos que eles atuaram só com 2 zagueiros, os 2 juntos, eles levaram gol. Foi contra o Mirassol e o Guarani. Eu tava lá, meu Deus do céu, jogos horríveis. O que o São Paulo não tem feito a gente passar, Deus do céu. Então, ou tem a possibilidade de entrar com os 2, ou de repente, mudar a dupla de zaga e tentar algum dos meninos da base, ou ir com 3 zagueiros, e aí tem a possibilidade de Rodrigo, Lucas Cal, ou improvisar o Jusilei, subindo uma enquete lá no spfc.net. Vai ficar aqui embaixo. Vini, é para colocar o link aqui embaixo da enquete no spfc.net. O que você faria, como você montaria a sua escalação para pegar o Palmeiras no sábado, que é jogo tenso. Vocês sabem que qualquer coisa que pode dar errado pode nos levar a uma crise maior do que aquela que já estamos, que nem conseguimos sair. Grande realidade. Nesse começo de semana, o Mancini já está fazendo treinos táticos para o clássico. E aí ele priorizou, por enquanto, o enfrentamento, eles chamam, né? O enfrentamento seria lances de contra-ataques defensivos e ofensivos no duelo de jogador 1 a 1. Então é isso que ele está priorizando nesse começo de semana que ele priorizou. Vamos ver o que ele vai treinar agora na quarta, agora à tarde, quinta e sexta. Eu vou contando para vocês até o final da semana o que o Mancini preparou o elenco para esse fatídico clássico. Pessoal, São Paulo e a AOC, uns 2 vídeos atrás eu tinha anunciado aqui, São Paulo e a AOC fecharam um patrocínio de 1 ano e os valores ainda não foram divulgados. Eu achei que tinha sido coisa porque foi corrido e tudo mais, mas realmente São Paulo não divulgou os valores desse patrocínio aí que tem duração de 1 ano. Aí era para estrear aqui no frontal da camisa, não é master, contra o Ferroviária. Só que não estreou, vou explicar por quê. São Paulo está tentando se abster de um mau clima, porque a camisa dos árbitros, dos juízes, também tem a AOC como patrocínio. Daí o São Paulo resolveu, não, deixa, porque todas as vezes que isso aconteceu com outros times, inclusive já aconteceu com o São Paulo, já aconteceu com o Palmeiras, sempre deu bafafá, sempre deu muito murmurinho, deu o que falar, tava na mídia, jornalista falando, querendo dizer isso ou aquilo. São Paulo preferiu abster. Provavelmente lance esse patrocínio dia 28 de abril, no primeiro jogo do Brasileirão. Provavelmente, pode ser que mude a data, mas deve ser a estreia e tá aí porque o São Paulo resolveu. E a AOC entendeu, falou, não, fechou, vai dar o que falar. Se for para começar ruim, melhor esperar um pouquinho e a gente tem um lançamento melhor. Se vocês olharem, alguns jogadores do São Paulo também acho que entraram nesse patrocínio aí. Que eu olhei os stories do Nenê hoje no Instagram e ele ganhou lá uma sala de jogos cheia de coisa da AOC. Então, não sei se fecharam com o Nenê por fora, enfim. Mas os jogadores do São Paulo também estão postando coisa com a AOC. Galera, tá rolando um vídeo, vou pedir pro Vini colocar um pedaço aí. Tá rolando um vídeo que viralizou aí com essas fontes da letra e dos números da camisa da seleção colombiana. Por que esse vídeo viralizou? Deixa eu explicar, porque teve gente que ficou, oi, o que tá acontecendo? A Adidas também faz as camisas dessa seleção, de algumas outras também. E aí toda temporada eles mudam as fontes de letra e de número, é normal, é uma coisa padrão da empresa, né? E aí tá todo mundo esperando para ver como que vai ser o novo uniforme e tal. A convocação da seleção colombiana foi com esse vídeo, que inclusive até achei legal o vídeo, emocionante, tudo.
E por ser uma seleção que tem o fornecimento da Adidas, quer dizer que já é a nova camisa para a Copa América, que inclusive vai ter como sede o Morumbi. A última que a gente tem, até vou rifar uma do Arboleda, estou esperando a coisa melhorar para fazer a rifa, para trabalho social, era baseada na Copa do Mundo, foi feita para a Copa do Mundo. Aí o São Paulo ficou com ela nessa última temporada. E agora é para essa da Copa América. Então, quando lançou, tanto o Flamengo, a torcida do Flamengo quanto a do São Paulo começou a falar muito dessas letras. São letras mais arredondadas e são números mais retos, né, mais compridos. Tem muita gente falando bem, muita gente falando mal, que possivelmente sejam essas as fontes de números e letras para as camisas do São Paulo na nova camisa da Adidas. Não temos certeza, mas possivelmente, porque normalmente quando a Adidas lança é uma coisa mundial, para todo mundo. Ela padroniza as fontes. Você gostou? O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Gente, vou falar do Pablo rapidamente aqui. Eu tinha lido essa entrevista quando eu tava voltando do carnaval e tudo. Aí eu deixei ela fechada ali, separada ali um tempo. Falei, vou falar dela num vídeo, embora ela já seja um pouco antiga, mas eu acho que vale a pena falar. O Pablo, por que eu acho que vale a pena falar primeiro? Porque o São Paulo não pode ir mal, que todo mundo caça as bruxas e todo mundo é culpado de tudo. E aí o Pablo, eu vejo que o cara tenta, mas a bola não chega. Vou dar o exemplo do porquê eu acho que a bola não chega. Eliminação na Libertadores, setores completamente afastados, sem comunicação. A bola não chega. O Hernanes, os volantes, super longe. O ataque, não tinha integração no meio campo pro ataque. Pablo tinha que fazer o milagre de, vir buscar a bola, criar a jogada. É aquele famoso, cruzou e correu para cabecear. E aí, quando o torcedor, obviamente, está passionalmente chateado, irritado, triste, eliminado, envergonhado, humilhado e assim por diante, caça as bruxas, todo mundo é culpado, todo mundo vai tomar naquele lugar e todo mundo é ruim. E aí eu já vi todo mundo falando, o Pablo isso, chama o Pablo de grande jogador, ela é louca e não sei o que e tal. Enfim, se contrata o cara que tá na baixa como aposta, tá errado. Se contrata o cara que tá no auge, também tá errado. Não tô falando de valor, de novo, não tô falando de valor. E aí eu quis pegar essa entrevista porque eu duvido que vocês saibam. Mas vocês sabiam que o Pablo mora no CT da Barra Funda? E que ele mora lá porque ele quer morar lá? Ele abriu mão, ele falou, não, eu quero. Ele pediu pro Raí e pro Pássaro, quando estava na negociação, para morar no CT da Barra Funda, sabendo que lá existe um alojamento, que muitos jogadores, como o próprio Rogério Ceni, já moraram nesse CT. E na época de Tele Santana, todos os campeões mundiais moraram nesse CT, e tem muitas histórias de jogadores que moraram lá. Ele pediu, ele falou, posso morar no alojamento do CT? Eu quero viver São Paulo, eu quero respirar São Paulo, eu quero acordar e dormir São Paulo, eu quero acelerar a minha integração, fazer parte do São Paulo. Ele pediu, inclusive ele é grato, ele fala na entrevista, eu sou muito agradecido pela oportunidade de São Paulo de poder morar aqui. Eu pedi para o Raí e para o Pássaro e eles tiveram que consultar, não foi de primeira que ele teve o sim. E aí depois permitiram, ele é agradecido por morar lá, porque ele queria que fosse mais rápida a vivência dele de São Paulo. Aí existia porque era São Paulino quando criança, porque não era. Diz ele que apesar do momento de São Paulo, é o melhor momento da vida dele, que ele acredita que ele está no lugar onde ele queria estar na carreira, mas que ele ainda não está na fase ideal, mas que ele já chegou no time que ele queria chegar. Tô no São Paulo. Achei de uma... Claro, tem um marketing de jogador, tem toda uma inteligência. Tem, não podemos dizer que não tem. Como o Calheri fez dele, como muitos jogadores sabem fazer o seu. Mas achei de uma entrega muito grande, que vale a pena a gente comentar. Porque na hora de falar, esse filho de uma égua, não faz o gol, maldito. E do outro lado o cara tá tentando. Quando o cara tá tentando, é isso que eu falo. Os que tentam, a gente tem que pensar em apoiar. Se a bola não chega, se a formação estava errada, se um técnico estagiário antes da hora, porque amanhã pode ser que o Jardine vire um bom técnico, a gente não sabe, tem que deixar ele na base. O cara antes da hora foi pro planejamento de Libertadores, todo mundo é ruim? Tudo é uma merda? Não. Então, assim, paciência, aquilo que eu falei no final do último vídeo. Então, por isso eu quis aqui falar. Foi dado também nessa entrevista que foi dada pro UOL, ele falou de 3 momentos dele, já desde que ele chegou no São Paulo. Momento bom, gol no Corinthians. Momento ruim, eliminação
precoce da Libertadores no dia em que o filho dele nasceu. Então, assim, ele já tá entre altos e baixos. Para quem mora no CT já viu muito protesto com fute-mesa, protesto na madrugada. A gente cobriu os protestos aqui, estão aí para você, se vocês quiserem voltar aí na lista de vídeos. A gente cobriu esses protestos todos aqui. E ele tava lá morando, era na casa dele, ele não tinha o que fazer. Ele teve que ver esses protestos e escutar os xingamentos. Então acho que pesa em dobro. Acho que o cara, antes de dormir, se importa. Acho. Não tô falando que o Pablo é o rei, nossa, ele é o futuro Rogério Ceni de São Paulo. Mas tô falando assim, de repente, se o cara tá se entregando, ele podia falar pro São Paulo, como muitos fizeram. Eu tô no auge aqui, você me contratou por sei lá quantos milhões, eu sou um jogador milionário, você tem que me contratar, você tem que me alugar uma cobertura na Pompeia para eu trazer minha família para cá, e eu quero também segurança particular para levar meus filhos para a escola. Tem um monte de jogador que faz isso. Tem um monte. O cara podia ter feito isso numa boa. E o São Paulo ia falar sim, porque o São Paulo dá estrutura para os seus jogadores. Ele dá do bom e do melhor. É do São Paulo isso, é da nossa tradição. E ele optou por não, eu quero morar no CT. Posso morar no CT? Há de se pensar no apoio aos jogadores. Quem saiu e quem será que sai? O Araruna foi emprestado lá para o Fortaleza do Rogério Ceni, vocês já estão sabendo disso, eu que estou atrasada por causa do carnaval e das chuvas. A pedido do Rogério Ceni lá, aqui ele tinha perdido muito espaço, tanto quanto o volante, que é o posicionamento dele, quanto o lateral, que era quando ele estava jogando improvisado. Daí ele vai lá para o Fortaleza para compor elenco. Não vai chegar para ser titular, porque tem lateral lá, tem meias lá, mas vai ter mais espaço do que aqui. De vez em quando o Rogério Ceni vai dar um rodíziozinho, que a gente já conhece como é que é o sistema do Rogério Ceni. E o Ceni que pediu, falou, traz cara pra cá. Pediu ele gostou de ir lá, pediu pro São Paulo liberou um salário a menos também, alguém que tá rodando. Vai ficar até dezembro lá com o Rogério Ceni, o Araruna. Agora, quem pode ser que saia, quem pode ser que não? Dei uma rodada aí nas informações e também bati com de outros jornalistas. E assim, vocês me pediram muito, fala do Pato. Estamos falando do Pato agora. São Paulo realmente checou Roger Guedes, Keno, Tietê e Pato. Esses foram 4 nomes checados pro Cuca. Se vocês querem saber o que aconteceu com cada um desses nomes, volta nos 2 últimos vídeos, que eu falei um pouquinho de cada nos vídeos aí. O Pato eu falei 2 vídeos atrás e os outros eu falei no último. Aí Diego Souza saiu, daqui a pouco a gente vai falar de novo de Diego Souza. E Diego Souza saiu, Araruna saiu, quem tava para sair? Nenê. Sai ou não sai? Cuca foi avisado, só há contratações se os jogadores saírem, não dá para ter mais jogador no elenco, não dá para ter um super enxuto. Certo. O São Paulo priorizou o seguinte, a gente só vai mandar o Nenê embora se vier um jogador em troca ou se alguém pagar uma luvazinha aí para fazer o empréstimo dele, de repente comprar. No caso, não aconteceu, ninguém fez nenhuma, tanto o Fluminense apresentou até lista de possíveis trocas, o Fortaleza também sondou e tentou fazer meio que uma proposta, mas nada que agradasse São Paulo. São Paulo falou, olha, é aquilo que a gente já tinha conversado aqui. Eu vou mandar o jogador porque eu preciso me livrar do quê? Do salário dele, para pagar em outro jogador. Mandar por mandar, porque, nossa, eu acho que o Nenê faz biquinho, que é o que o torcedor escreve aí embaixo nos comentários. O Nenê não sei o que, não. Eu vou dar para ele, pro Fluminense de graça, um jogador. Vou pagar parte do salário dele, porque o Fluminense não tem valor, não tem dinheiro para pagar o salário dele. No primeiro jogo do Brasileirão contra o Fluminense, o cara vem e mete gol em mim. Ô, amigo, eu já vi esse filme. Deixa ele aqui, então. Então, como não teve troca por enquanto, o Fluminense já apresentou uma lista para o São Paulo e até o momento o São Paulo não se interessou por nenhuma das propostas do Fluminense. E olha que o Fluminense tá afim, hein? Ele tentou de um jeito, tentou de outro e tal, e por enquanto o São Paulo não falou, não vou fazer loucura só porque a gente quer mudar o perfil. Então, o que o São Paulo tá agora pensando? Vamos ficar com o Nenê até o final do Paulista. Mancini, não tem nada contra o Nenê, não tá nesse perfil ideal de São Paulo igual o Cuca. Então, fica aí até o final do Paulista. Se nada der certo, quando o Cuca assumir, a gente fala, Cuca,
Agora vê o que você quer fazer com o jogador. Vai vir o meio do ano, de repente aí reabre a janela, o mercado fica movimentado, os times voltam a ter dinheiro, aí, sei lá, o Fluminense vende alguém, o Fortaleza vende alguém, e tem dinheiro para pegar o Nenê, a gente consegue fazer uma troca ou coisa do tipo. Mas se agora não tá rolando uma proposta legal, pode ser que o Nenê fique até as finais do Paulista, como era previsto essa semana que a situação dele se definisse. Até sexta-feira, se nada der certo, provavelmente vão chamar o jogador e falar, ó, você fica, tá? Tá lesionado, não joga contra o Palmeiras, mas provavelmente fica até o final do Paulista. Vamos fechar com assuntos polêmicos. Antes dos assuntos polêmicos, só rapidinho, o Arboleda foi convocado pela seleção equatoriana. Joga o clássico, depois do clássico ele já embarca para os Estados Unidos. São 2 amistosos, um amistoso contra os Estados Unidos, que é onde ele estará, e outra contra Honduras. E aí ele só volta 27 de março. Ou seja, vai ficar fora a partida contra o São Caetano. E se classificarmos, ficaria fora da primeira partida das quartas de final. Nem faz falta, Arboleda. Imagina, nem faz falta. A gente nem vai sentir. Imagina. Nem vai sentir. Imagina. Bruno Alves, a gente já tá aqui, ó, quebrando a cabeça. Imagina a Arboleda, né? Enfim, mas parabéns pela convocação aí pro Arboleda. Não era convocado desde outubro do ano passado. Agora sim, vamos falar de assunto mais polêmico. Teve reunião no Conselho Deliberativo ontem à noite, ontem terça-feira, né? Eu estou gravando na quarta-feira, são 4 horas da tarde. E reunião de conselho deliberativo, são 240 conselheiros, apenas mais ou menos 70 conselheiros vieram na reunião, porque um clube está fechado, 2, clima chuvoso, 3, maior tensão, e aí a galera não veio. Ah, mas o conselheiro pode sair faltando assim? Não, eles têm um número máximo de reuniões que eles podem faltar, né? Porque por ser conselheiros eles têm que ser pessoas presentes. Mas nesse povo estava meio desanimado e aí não vieram. Os que vieram, visivelmente o Leco estava sem nenhum apoiador, né? Veio muita gente da oposição, mas também veio gente da situação que já não apoia mais o presidente. Então ele está assim, não vou dizer que caindo, mas está bem sozinhão, bem solitário. Aí, primeira coisa que vamos falar sobre aqui. Perguntaram e pediram e fizeram discursos sobre renúncia. Primeira coisa, o Leco falou que nem sabia que estava rolando aí esses 68 mil assinaturas de torcedores, mais abaixo assinada aqui dentro do clube, do pessoal pedindo para o Leco renunciar. Ele falou, eu não estou nem sabendo disso. E depois ele falou, olha, não existe chance de eu renunciar, eu vou até o final do meu mandato, no final de 2020, e eu não estou nem cogitando essa possibilidade. Então pode fazer pressão, pode fazer o que acontecer, eu vou até o final do meu mandato. Ele ainda acredita que ele pode dar um título, ele ainda acredita que ele pode tirar o São Paulo dessa situação. Crenças do presidente Leco. Vai ficar até o final do mandato dele, é um direito dele. E o Conselho Deliberativo não gostou. Inclusive existe, né, alguns conselheiros opositores que estão fazendo aí abaixo-assinado entre os conselhos para continuar pressionando por essa renúncia aí. E aí rolou um documento que chegou para o Conselho Fiscal de acusações dos conselheiros ao presidente de má gestão. E uma dessas coisas que eles enunciaram nesse documento estava a contratação do Diego Souza. Por quê? Diego Souza foi contratado junto ao esporte por 10 milhões de reais. E aí o São Paulo pagou 1 milhão de luvas. Aí depois pagou mais 1 milhão de direitos de imagens. E além disso, tem mais 1 milhão e 400 de comissão para Brasil Soccer e para o Fábio Melo, que foram os empresários nessa negociação. Brincando aí, foram 14 milhões de reais. Estou errado? 1, 2, 3, não. Volta. É isso, luva, imagem, comissão. E aí, brincando, aí foram 13 milhões e meio de reais para um jogador que ficou aqui 13 meses. E o São Paulo, mandando embora para o Botafogo, deu uma economizada baixa em relação desse valor. Mandando para o Botafogo, se livrou de parte de luva, que veio parcelada, e parte do direito de imagem. E aí contestaram o Leco, qual era o critério de contratação, babá. Eu perguntei para vocês no último vídeo o que vocês acharam da passagem do Diego Souza. Muitos de vocês criticaram, não devia nem ter vindo, babá.
E os conselheiros falaram a mesma coisa. Como que contrata um Diego Souza com 36 anos e paga esse valor? Como que contrata um Jeanzinho com 20 e poucos anos e paga o mesmo valor? Enfim, mas não sei dizer se o presidente, o que ele respondeu. Ele ficou meio sem graça, aquela coisa do não admito erros, falou que a saída do Diego Souza agora era a responsabilidade do Cuca, que está mudando o perfil, enfim, se absteve do que era possível. Mas, indiretamente, foi cobrado também o Raí nessa contratação, que é uma contratação dele, já não é uma contratação de diretoria de Vinícius Pinotti, como foi de Jeanzinho, já é de Raí. Para finalizar assunto polêmico, eu vou já dar minha opinião, mas para finalizar assunto polêmico, Muricy Ramalho deu uma entrevista recentemente e opinou sobre a passagem do Raí, essa passagem já de um ano e 4 meses que o Raí é diretor executivo de futebol. E aí ele falou, olha, quando o São Paulo começou com esse projeto, traz o Raí, pá, traz o Ricardo Rocha, pá, chegou a fazer convite pro Zete, a gente chegou até a anunciar aqui, o São Paulo vai tentar o Zete e tal, pá, não foi, mas tentou. Traz o Lugano e sempre tem ali todos o Dario Pereira é um cara presente no clube, sempre tem ali as pessoas de raiz, de DNA tricolor. O Muricy elogiou muito, ele ficou esperançoso, ele falou, achei que era uma questão de tempo o São Paulo começar a se reerguer, porque quando você traz a gente que tem coração, que tem emoção, que tem amor, essa pessoa trabalha com mais afinco. Não querendo dizer que o Raí não trabalha com afinco, porque dá pra ver que ele tá com cara de cansado. Eu, pelo menos, vejo. Eu falo, nossa, que olheira. O cara tá com cara de cansado, ele tá desgastado. Se ele tá fazendo bem ou mal, se ele tá errando ou acertando, é outra história. Mas que ele tá tentando, ele tá. E aí o Muricy resolveu comentar sobre isso. Ele falou, olha, eu elogiei muito, mas depois que eu vi a saída do Aguirre, faltando 5 jogos pro Brasileirão, o que o cara ia fazer se ele ficasse até o final? Nada. Ele não ia matar ninguém, ele não ia fazer nada demais. Era só deixar o cara lá mais 5 jogos. E quando viu que tinha um projeto enorme, com grandes jogadores, para um clube daquele tamanho, para o Jardine, que ainda estava aprendendo e começando a engatinhar na vida profissional de técnico, ele falou, poxa, foram erros iguais aos de outros diretores de futebol. Então, assim, o Raí, na opinião do Muricy, não entendeu. O São Paulo é um gigante. São 240 conselheiros, são 600 diretores, são 600 diretores, mais toda essa parte presidencial, e agora conselho de administração, e agora os executivos, e agora o CT da Barra Funda já tem uma galera que trabalha lá há mais de 10 anos, que ainda não está enraizada. O Muricy falou, você tem que aprender a dizer muito não. Você tem que aprender a ter uma filosofia sua. E não. É a minha filosofia. É isso que eu vou pregar. E para isso você tem que ter você tem que ter um pulso muito mais firme do que em qualquer outro lugar. Aí o Muricy achou que o Raí não conseguiu ainda encontrar esse pulso firme. Não por falta de vontade, por falta de competência, mas porque o São Paulo realmente é difícil nos bastidores. O Muricy entende muito bem de bastidor difícil. Você tem que ser muito genioso, você tem que se impor demais, porque é muito, não, faz isso que vai ser legal, não, faz aquilo que assim vai ser melhor. E realmente São Paulo é isso. Agora falando um pouquinho de tudo isso, de todo o presidente, Diego Souza, Muricy, rapidamente. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que me mandaram mensagem no WhatsApp, daqui a pouco eu passo de novo o número, tá? Tô falando isso porque lembrei de muito das opiniões de vocês. Mas, Laila, vamos pressionar o Leco para sair tal. O Leco não sai. Tem um vídeo nesse canal que eu explico o único jeito do Leco sair e quem entra se o Leco sair, que é o Natel, que é vice-presidente. E é a mesma projeção, é a continuidade do Leco, é o Natel. São do mesmo grupo político, hoje rachados por política, mas são o mesmo grupo político desde eras de Juvenal lá atrás, de Marcelo Portugal Governo, o que você quiser lembrar. Então, adianta pressionar? Eu volto com a linha que eu estava no último vídeo.
Você pode pressionar o Leco, o cara tá errando, faça da vida dele um inferno, porque não é de hoje que erra, não é de hoje que esse grupo político levou a bancarrota financeira e agora corre atrás de um prejuízo e vê que o caminho de correr atrás de um prejuízo é em dobro, é muito mais longo do que aquele caminho que te levou a esse prejuízo, a essa bancarrota. E aí tá vendo que é muito mais trabalhoso recuperar, né? É fácil fazer o negócio cair, é difícil recuperar. Então, porque reconheço que tenta recuperar e não consegue hoje, né? Percebeu que fez muita caca, muita merda. Então, por mais que a gente seja, eu sou contra esse presidente, eu sou contra o que está acontecendo no clube, eu sou contra isso ou aquilo, eu quero entender de política, eu não quero entender de política, eu já pensei em escrever de política para vocês, depois eu voltei atrás e entendi melhor a situação. Acho que independente disso tudo, volto. Você tem um Anthony que dá a vida pelo clube, você tem um Elinho que dá a vida pelo clube, você tem um Pablo que mora no CT, você tem um Hernanes que que ficou anos para voltar e voltou. Então você tem um Arboleda que outro dia estava dando entrevista também falando, cara, eu só vou sair feliz desse clube se eu sair daqui com um título. No começo, ele falou que no começo, quando chegou aqui, teve de lidar com muita pressão, ficou pensando se ia embora, e hoje em dia não, virou questão de honra, vou fazer um título acontecer. Você tem um Reinaldo que, o cara pode ser um grosso de vez em quando, mas ó, ele foi pra Ponte Preta, ele foi pra Chapecoense e ele voltou porque ele falou, cara, eu queria aqui. O cara superou vaia de torcida, o cara superou a gente expulsando, que a gente expulsa jogador. E ele voltou, então assim, a gente não tem mais o que fazer. A gente só tem a esperança de jogadores se abracem, joguem por nós, lutem por nós, morram por nós. E a gente só tem a possibilidade de ter paciência e de apoiar quem quer. A gente está vendo quem não quer, vai para o banco. Tá vendo que um Nenê da vida... Ah, o Nenê e o Diego Souza eram problemas. Legal, o Diego Souza tá no Botafogo e o Nenê não jogou o último jogo, já não vai jogar o próximo. E aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? Então, assim, ninguém sabe essa fórmula mágica. Ninguém sabe essa raiz quadrada matemática certa. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, eu consigo ver quem tá afim. Você vê que o Pablo tá afim, você vê que o Hernandes tá afim, você vê que tem jogador que tá afim. Então, esses aí, vamos tentar apoiar? Não tem mais nada pra fazer. O que vocês querem fazer? Vocês querem esperar? Não. O Cuca vai vir, e quando os jogadores verem o Cuca, eles vão lembrar como joga futebol, e aí vai todo mundo sair vencendo tudo, vou ser campeão brasileiro esse ano. Cara, não é assim. Não é. Se em 2017 a gente salvou esse time, eu não pensei que eu ia bater nessa tecla tão cedo, porque ser eliminado da Libertadores esse ano foi um baita de um balde de água fria. Difícil, viu? Foi difícil de engolir. Até agora eu não engoli direito. Até agora eu não acredito que eu tô vivendo esse ano tão desgracento. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou arrancar o presidente de lá. Se arrancar, vai entrar um cara que é igual ou pior, porque a gente nunca sabe o que esses caras vão fazer. E é do mesmo grupinho ali. Entendam, eu sou sócia do clube, eu vivo a política do clube, eu tenho um pouquinho de know-how para falar. Então não tem muito o que fazer. Vamos torcer aí para virem novos nomes em 2020, tanto para o conselho, porque o conselheiro falou isso, o conselheiro falou aqui, tem tanta gente nesse conselho aproveitando do momento para bater, e se tivesse lá tava fazendo igual ou pior. E eu não tô, aí vai vir a enxurrada de conselheiro. Falou de mim, cara, essa carapuça servir vista, mas eu não estou citando o nome, nem de um lado e nem do outro. Mas é isso, vamos torcer para 2020 virem novos nomes e nesse meio tempo a gente tem que tentar fechar com quem está afim. Quem está afim merece respeito. Agora, a culpa era Diego Souza e Nenê. Não tem mais Diego Souza e Nenê. A culpa era Jusilei. Jusilei não está mais jogando. Qual que é a culpa? Falta de confiança. Todo mundo está falando isso. O que é a falta de confiança? Porra, tem um estádio inteiro te vaiando todo jogo, você tá jogando mal, beleza, mas existe uma evoluçãozinha. Então, se a gente não se abraçar agora, eu não sei onde esse ano vai terminar. É só isso que eu tenho pra dizer. Galera, meu WhatsApp 11 99344 8231. Se você me chamar, vou te incluir em um grupo de WhatsApp e vou te mandar um montão de propagandas. E o resto eu vou tentando responder conforme dá. Aí você vem e me manda, Laila, me manda as informações aqui.
Cara, as informações estão no vídeo, assista o vídeo. Fechou? Fechou? Não consigo responder todo mundo, mas eu tento. Beijo pra vocês. Sabe que tem blog no Clássico. E vão ter mais alguns vídeos no decorrer dessa semana. Beijão.